Você já sentiu que não pertence a este mundo? Que está vivendo numa época errada, como se sua alma carregasse memórias de outros tempos? Rudolf Steiner revelou que isso não é imaginação. É o sintoma mais claro de uma alma antiga. E hoje você vai descobrir 12 coisas que apenas almas antigas fazem sem perceber. Padrões invisíveis desenvolvidos através de múltiplas encarnações, que a maioria das pessoas nunca vai reconhecer em si mesma. Mas, atenção! Se você reconhecer mais de 8 desses sinais, prepare-se, porque no final deste vídeo eu vou revelar o método secreto de Steiner para fortalecer seu corpo etérico e acelerar sua missão espiritual nesta encarnação. Um conhecimento que monges tibetanos levam décadas para dominar, mas que Steiner codificou em exercícios práticos que você pode começar hoje mesmo. Steiner passou 40 anos estudando o registro akáshico e descobriu algo perturbador. Almas antigas estão presas num ciclo de sofrimento invisível porque não entendem sua própria natureza. Elas sentem uma dor existencial profunda, uma solidão que nenhum relacionamento consegue curar, porque estão tentando viver com padrões de consciência de outras épocas num mundo material que não as reconhece. E o mais chocante, 99% das almas antigas desperdiçam esta encarnação inteira sem descobrir isso. Então presta atenção no sinal número 4 e no sinal número 9. Porque esses dois sozinhos vão revelar sua verdadeira idade kármica e explicar por que você sempre se sentiu diferente desde pequeno. Sinal 1. Você sente exaustão existencial desde pequeno. A primeira coisa que almas antigas fazem sem perceber é carregar uma exaustão que não vem do corpo físico, vem do corpo etérico, sobrecarregado por memórias de múltiplas encarnações. Steiner descobriu através da ciência espiritual que quando uma alma reencarna muitas vezes, seu corpo etérico, essa camada energética que conecta o físico ao astral, fica impregnado com impressões de todas as vidas anteriores. É como um disco rígido com milhares de arquivos rodando ao mesmo tempo. Pequenos com almas antigas já nascem cansados. Não é cansaço de brincar ou estudar. É um cansaço profundo, existencial, como se eles já tivessem vivido demais. Enquanto outras crianças têm energia infinita para correr e brincar, a criança de alma antiga prefere ficar sozinha, quieta, observando. Os pais não entendem, acham que é preguiça, depressão, falta de vitamina, mas Steiner revelou: é o peso da sabedoria acumulada pressionando contra os limites de um corpo novo. Você lembra de sentir isso? Aquela sensação de que já tinha vivido muito antes de completar 10 anos? Isso não é normal. É o primeiro sinal de uma alma antiga. E aqui está o que 99% das pessoas não sabem. Essa exaustão piora com a idade se você não aprender a limpar seu corpo etérico. Steiner desenvolveu um método específico para isso, que eu vou revelar no final. Mas primeiro, você precisa identificar todos os 12 sinais. Porque o método só funciona quando você entende sua estrutura kármica completa. Sinal 2. Você não consegue se conectar com pessoas da sua idade. Almas antigas vivem num descompasso temporal permanente. Na infância, preferem conversar com adultos. Na juventude, se sentem velhas. Na velhice, finalmente encontram paz. Porque o corpo físico, enfim, alcança a idade da alma. Steiner chamou isso de dissonância encarnatória. Sua consciência opera numa frequência desenvolvida em épocas completamente diferentes. Enquanto almas jovens estão aprendendo lições básicas sobre relacionamentos, de poder, dinheiro, você já passou por esses ciclos dezenas de vezes. O resultado? Conversas superficiais te drenam energeticamente.
Festas te deixam exausto. Conversa fiada parece uma tortura absurda. Não é que você seja antissocial ou arrogante. Sua alma simplesmente não ressoa com a frequência de consciência predominante nesta época. Você já percebeu que seus poucos amigos verdadeiros sempre foram muito mais velhos ou muito mais novos que você? Nunca da mesma idade. Steiner explicou: almas antigas buscam ou sabedoria superior nos mais velhos ou pureza não corrompida nos mais novos. Pessoas da mesma idade representam exatamente aquilo que sua alma já transcendeu. Sinal 3. Você tem memórias que não deveria ter. Este é um dos sinais mais perturbadores e mais negados. Almas antigas frequentemente experimentam déjà vu intenso, sonhos recorrentes com lugares que nunca visitaram nesta vida, ou conhecimento inexplicável sobre épocas históricas específicas. Steiner documentou centenas de casos onde pequenos descreviam detalhes precisos de vidas anteriores, nomes, localizações, eventos históricos, informações que seria impossível eles conhecerem. E ele descobriu um padrão: quanto mais velha a alma, mais vazamentos de memória ocorrem entre encarnações. Isso acontece porque o véu entre encarnações não foi completamente selado. Durante o processo de reencarnação, existe um período no mundo espiritual onde a alma deveria esquecer completamente a vida anterior para começar fresca. Mas almas muito antigas desenvolvem uma espécie de memória muscular etérica, padrões tão profundos que atravessam o véu. Você já sentiu conexão inexplicável com alguma época histórica? Egito Antigo, Idade Média, Grécia Antiga? Não estou falando de interesse intelectual, estou falando de uma saudade profunda, visceral, de um tempo que você sabe que viveu, mesmo que sua mente racional negue. Steiner revelou algo chocante sobre isso. Essas memórias não são acidentes. São pistas deixadas pelo seu eu superior para você descobrir sua missão nesta vida. E o sinal número 7 vai mostrar exatamente como decodificar essas pistas. Sinal 4. Você sente dor física em lugares específicos sem causa médica. Aqui entramos num território que a medicina convencional não consegue explicar, mas que Steiner mapeou com precisão científica através da antroposofia. Almas antigas frequentemente carregam dores fantasmas, dores físicas reais, diagnosticáveis, mas sem causa médica identificável. Dor crônica nas costas, enxaquecas inexplicáveis, dores no peito sem problemas cardíacos, joelhos que doem sem lesão. Steiner descobriu que o corpo etérico guarda impressões traumáticas de mortes violentas de vidas passadas. Se você morreu por uma lança nas costas numa encarnação medieval, seu corpo etérico pode ainda carregar essa impressão. Nesta vida, isso se manifesta como dor lombar crônica que nenhum médico consegue curar. Ele chamou isso de cicatrizes etéricas. E aqui está o mais perturbador. Essas dores sempre pioram em datas específicas do ano, geralmente próximas ao aniversário kármico da morte que as causou. Você tem alguma dor crônica que médicos chamam de psicossomática porque não encontram causa? Essa dor piora em períodos específicos do ano? Steiner diria: essa não é dor psicossomática. É memória etérica real que precisa ser curada no nível espiritual, não físico. Sinal 5. Você tem um pavor irracional de coisas específicas. Fobias em almas antigas. Não são medos comuns, são memórias traumáticas de mortes violentas, atravessando o véu encarnatório. Medo irracional de água? Provavelmente você se afogou numa vida passada. Pavor de altura, queda fatal, claustrofobia extrema, enterrado vivo ou preso em um incêndio. Steiner documentou isso repetidamente. Fobias específicas e intensas.
São sempre traumas não resolvidos de encarnações anteriores. Mas aqui está o detalhe: que 99% das pessoas não sabem. Não é a morte em si que cria a fobia, é a emoção não processada no momento da morte. Se você morreu afogado em pânico total, esse pânico fica gravado no corpo astral. Se você morreu em paz, aceitando a morte, mesmo por afogamento, não desenvolve fobia de água. Isso explica por que algumas pessoas que quase se afogaram nesta vida não desenvolvem medo de água, enquanto outras, que nunca tiveram nenhum incidente, têm pavor mortal. A fobia não vem da experiência física, vem da memória emocional etérica. Você tem algum medo que parece completamente irracional, que você sente no corpo inteiro, visceral, mesmo sabendo racionalmente que é seguro? Steiner diria: esse não é um medo, é uma memória traumática, pedindo para ser curada. E aqui está a parte que pode mudar a sua vida. Steiner desenvolveu um exercício específico de retrospectiva etérica, que permite você acessar essas memórias traumáticas com segurança e liberar esses padrões de uma vez por todas. Eu vou ensinar esse exercício no final, mas você precisa identificar primeiro qual é o seu trauma primário, através dos próximos sinais. Sinal 6. Você odeia injustiça com intensidade desproporcional. Almas antigas têm uma característica que as diferencia radicalmente: um senso de justiça tão intenso que pode parecer obsessivo para observadores externos. Não estou falando de indignação moral normal. Estou falando de uma dor física visceral, quando você testemunha injustiça, mesmo quando não te afeta diretamente. Ver alguém sendo humilhado, explorado, oprimido, te destrói por dentro de uma forma que outras pessoas não entendem. Steiner explicou isso através da lei do karma acumulado. Quando você reencarna muitas vezes, você experimentou injustiça de todos os ângulos possíveis. Você já foi escravo e senhor, vítima e perpetrador, oprimido e opressor. Essa experiência acumulada cria uma compreensão visceral do sofrimento humano, que almas jovens simplesmente não possuem. Por isso, almas antigas não conseguem passar por cima de injustiças pequenas. Não conseguem ignorar o garçom sendo maltratado, o animal sendo abusado, a pessoa sendo excluída. Cada injustiça ecoa em centenas de memórias subconscientes de quando isso aconteceu com você em outras vidas. E aqui está o peso que almas antigas carregam. Você sente responsabilidade desproporcional de consertar o mundo, não porque alguém te pediu, mas porque seu corpo etérico carrega a memória de épocas onde você não fez nada e viu as consequências. Sinal 7. Você prefere estar sozinho, mas sente solidão profunda. Este é o paradoxo central da existência de uma alma antiga. Você precisa de solidão para sobreviver energeticamente, mas sente uma solidão existencial que nenhum relacionamento consegue curar. Steiner chamou isso de solidão metafísica. Não é solidão por falta de pessoas, é solidão por falta de almas. Na mesma frequência evolutiva, você pode estar num relacionamento amoroso, cercado de família, com dezenas de amigos, e ainda sentir que está completamente sozinho neste mundo. Porque você está, não no sentido dramático, mas no sentido literal. Sua consciência opera numa frequência que talvez 1% da população compartilhe, e mesmo quando você encontra outra alma antiga, a conexão pode ser intensa demais, assustadora, porque vocês se reconhecem num nível que transcende esta vida específica. Por isso, almas antigas desenvolvem um padrão, preferem solidão à companhia superficial, escolhem ficar sozinhas lendo, meditando, caminhando na natureza,
ao invés de sair para eventos sociais. Não é depressão, é conservação energética. Interações superficiais drenam almas antigas, de uma forma que almas jovens não experimentam. Mas aqui está a armadilha. Se você se isola demais, começa a duvidar da própria sanidade, começa a achar que o problema é você, que você é antissocial, arrogante, incapaz de se conectar. E isso cria um ciclo de autorrejeição, que pode durar décadas. Steiner revelou que esse padrão tem um propósito específico na sua missão encarnatória. Mas para entender qual é esse propósito, você precisa, primeiro, identificar o sinal número 10, porque esse vai revelar exatamente qual tipo de alma antiga você é. E isso muda completamente o método de fortalecimento etérico que você deve usar. Sinal 8. Você se sente culpado sem motivo aparente. Culpa kármica é um dos fardos mais pesados que almas antigas carregam sem entender. É uma culpa profunda, existencial, que não está conectada a nenhum erro específico desta vida. Steiner descobriu através da leitura do registro akáshico que almas antigas frequentemente carregam memória etérica de erros graves cometidos em vidas passadas. Não estou falando de erros pequenos, estou falando de traições profundas, violência extrema, abuso de poder. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre karma. Você não reencarna para pagar pelos erros passados através de sofrimento. Você reencarna para corrigi-los através de ação oposta. Se você abusou de poder numa vida, você reencarna em posição de vulnerabilidade para aprender humildade. Se você traiu alguém, você reencarna para aprender lealdade através de ser traído. Mas o corpo etérico guarda a memória emocional desses erros. Então, nesta vida, você sente uma culpa que não consegue identificar a fonte. Sente que deve algo ao universo, que precisa compensar algo, que não merece felicidade plena. Essa culpa se manifesta em padrões destrutivos. Autossabotagem quando as coisas vão bem, atração por relacionamentos onde você é punido, dificuldade extrema em receber sem dar nada em troca. Você já se pegou sabotando sua própria felicidade, destruindo relacionamentos bons sem motivo, sentindo que não merece coisas boas, mesmo trabalhando duro por elas? Steiner diria: isso não é baixa autoestima, é memória kármica de dívidas que você já pagou, mas seu corpo etérico ainda não processou. Sinal 9. Você entende coisas sem ter aprendido. Este é talvez o sinal mais claro de uma alma muito antiga. Conhecimento inato sobre assuntos complexos, que você nunca estudou formalmente nesta vida. Steiner documentou casos de moleques que falavam sobre conceitos filosóficos profundos, que tocavam instrumentos musicais complexos na primeira tentativa, que entendiam idiomas que nunca foram expostas. Ele chamou isso de sangramento de habilidades entre encarnações. Quanto mais você dominou uma habilidade em vidas passadas, mais facilmente você a recupera nesta vida, se você for exposto ao gatilho certo. Imagine um pianista que praticou 40 anos numa vida passada. Ele pega um piano nesta vida e, em semanas, a técnica volta. Um filósofo que estudou metafísica durante décadas, nesta vida, entende conceitos complexos instantaneamente, sem precisar de anos de estudo. Mas aqui está o problema. A sociedade moderna não acredita em conhecimento inato. Então, quando você demonstra compreensão profunda de algo sem ter estudado formalmente, as pessoas ficam desconfiadas, te acusam de estar fingindo, de ter lido escondido, de ser arrogante. E se você é uma alma antiga, moleque ou adolescente, isso é
Ainda pior, professores te punem por contestar o conhecimento deles. Pais acham que você é rebelde quando você questiona coisas que não deveria saber. Colegas te isolam porque você age como adulto. Você já teve aquela experiência de ouvir alguém explicar algo complexo e pensar: eu já sei disso, só não tinha palavras para expressar? Ou de pegar um livro sobre um assunto que nunca estudou e sentir que está apenas lembrando ao invés de aprendendo? Steiner diria: você não está aprendendo, está acessando memória de habilidades de vidas passadas, armazenadas no corpo mental superior. E aqui está o que pode acelerar a sua evolução nesta vida. Steiner desenvolveu um método para acessar conscientemente essas habilidades de vidas passadas, ao invés de esperar que elas emerjam aleatoriamente. Mas esse método só funciona depois que você identifica seu padrão kármico primário, através dos últimos 3 sinais. Então preste atenção especialmente no sinal número 11. Sinal 10. Você sente urgência temporal inexplicável. Almas antigas vivem com uma sensação constante de que o tempo está acabando. Não é medo da morte, é urgência de missão. Steiner revelou que almas muito antigas geralmente estão nas últimas encarnações do ciclo terrestre. Elas vieram para completar lições específicas, resolver karmas pendentes, cumprir missões espirituais que foram iniciadas há centenas ou milhares de anos. E o corpo etérico sabe disso. Mesmo que a consciência de vigília não entenda, isso cria uma pressão interna constante, sensação de que você deveria estar fazendo algo importante, mas não sabe o quê, que está perdendo tempo em coisas triviais, que cada ano que passa sem você descobrir seu propósito é um ano desperdiçado. Essa urgência se manifesta em padrões específicos. Você não consegue relaxar completamente. Férias te deixam ansioso. Dias sem produtividade te causam culpa profunda. Você está sempre buscando, estudando, tentando entender algo que parece estar sempre fora de alcance. E aqui está a ironia cruel. Essa urgência geralmente impede você de encontrar seu verdadeiro propósito, porque você está tão desesperado para descobrir que não consegue aquietar a mente o suficiente para ouvir a orientação do seu eu superior. Steiner ensinou que almas antigas precisam aprender a dançar na tensão entre urgência e rendição. Sim, você tem uma missão importante. Sim, o tempo é limitado. Mas a missão só se revela quando você para de forçar e começa a permitir. Sinal 11. Você é sensível a energias de lugares e objetos. Este sinal revela o nível de desenvolvimento do seu corpo astral. Almas antigas desenvolveram ao longo de múltiplas encarnações uma sensibilidade extrema a impressões etéricas deixadas em lugares, objetos e pessoas. Você entra numa casa antiga e sente imediatamente se ali aconteceu sofrimento ou alegria. Toca um objeto antigo e percebe emoções que não são suas. Encontra uma pessoa pela primeira vez e sabe coisas sobre ela que só se confirmam depois. Isso não é superstição ou imaginação. Steiner explicou através da ciência espiritual. Tudo o que existe tem uma contraparte etérica. E eventos emocionalmente intensos gravam impressões permanentes no éter circundante. Assassinatos, torturas, mortes violentas deixam cicatrizes etéricas que permanecem por séculos. Mas também alegria intensa, amor profundo, experiências espirituais elevadas. Almas antigas desenvolveram a capacidade de perceber essas impressões porque seu corpo astral está mais refinado. É como ter uma antena mais sensível. Você capta frequências que a maioria das pessoas não percebe.
O problema é que a sociedade moderna não valida essa sensibilidade. Te chamam de sensível demais, dramático, paranoico. Você aprende a desconfiar das próprias percepções. Começa a questionar se está imaginando tudo. Mas Steiner foi claro: se você consistentemente percebe coisas sobre lugares e pessoas que depois se confirmam verdadeiras, você não está imaginando. Você está acessando informação real do plano etérico. E isso é um dom que deveria ser desenvolvido, não suprimido. Você já evitou um lugar porque sentiu algo errado e depois descobriu que ali aconteceu algo terrível? Já soube que alguém estava mentindo apenas pelo sentimento que teve. Sem evidência lógica, Steiner diria: esse não é feeling, é percepção astral real de informação etérica. E aqui está algo que vai te chocar. Steiner revelou que essa sensibilidade é a chave para você descobrir sua missão nesta vida. Porque os lugares e objetos que te afetam mais intensamente estão conectados ao seu karma não resolvido. No final, eu vou te ensinar como usar essa sensibilidade para mapear seu propósito encarnatório. Mas primeiro, você precisa entender o último sinal, o mais importante de todos. Sinal 12. Você tem amor profundo pela humanidade, mas não suporta a maioria das pessoas. Este é o paradoxo final e o sinal definitivo de uma alma muito antiga. Você ama a humanidade no abstrato, mas acha difícil conviver com humanos concretos. Você se importa profundamente com sofrimento global, injustiça sistêmica, destruição ambiental, evolução espiritual da espécie. Mas na vida cotidiana, acha a maioria das pessoas superficiais, ignorantes, presas em dramas triviais. Isso não é hipocrisia, é perspectiva kármica acumulada. Steiner explicou: quando você reencarna centenas de vezes, você desenvolve uma visão de longo prazo sobre evolução humana. Você consegue ver o potencial divino em cada ser humano porque você viu esse potencial se manifestar ao longo de séculos de encarnações. Mas, ao mesmo tempo, você fica frustrado com a lentidão do progresso. Você vê as mesmas lições sendo ignoradas geração após geração, os mesmos erros sendo repetidos, a mesma inconsciência sendo glorificada. Então você desenvolve uma espécie de amor cósmico pela humanidade, baseado em visão espiritual do que ela pode se tornar, mas profunda dificuldade com humanos individuais que estão dormindo espiritualmente. E aqui está a lição que Steiner considerava crucial. Almas antigas não reencarnam para serem salvas. Elas reencarnam para servir. Sua missão não é encontrar iluminação pessoal e escapar do ciclo de reencarnações. Sua missão é ajudar almas mais jovens a evoluir, usando a sabedoria que você acumulou. Mas você só pode fazer isso se aprender a ter compaixão pelas almas jovens, sem julgamento, se lembrar que você também já foi jovem assim, cometendo os mesmos erros, preso nas mesmas ilusões. Revelação final. Agora que você identificou quantos desses 12 sinais você possui, está pronto para entender o método de Steiner, para fortalecer o corpo etérico e acelerar sua missão nessa encarnação. Steiner revelou que almas antigas sofrem de um problema específico. O corpo etérico está sobrecarregado com impressões de múltiplas vidas. Mas o corpo físico desta vida é novo e fraco. Isso cria uma dissonância energética, que se manifesta como exaustão crônica, doenças autoimunes e dificuldade em manifestar no mundo material. É como tentar rodar um software pesado em um hardware insuficiente. A solução não é suprimir as memórias kármicas, é fortalecer o corpo etérico para que ele possa processar essas impressões, sem ser esmagado por elas.
É como dar um upgrade na sua máquina. Steiner desenvolveu um exercício específico, em 3 estágios, que ele ensinou apenas aos alunos mais avançados da escola esotérica. Hoje, eu vou revelar esse exercício completo, como se estivesse te entregando um mapa do tesouro. Estágio 1, retrospectiva etérica, primeiros 30 dias. Todas as noites, antes de dormir, você vai fazer uma retrospectiva do dia ao contrário, não apenas lembrando eventos, mas revivendo-os de trás para frente, do momento de deitar até o momento de acordar. É como rebobinar a fita da sua vida. Por que ao contrário? Porque isso desafia os padrões automáticos do corpo etérico. Quando você revive o dia na ordem normal, está apenas reforçando os mesmos padrões, velhos hábitos, crenças limitantes. Quando revive ao contrário, você cria distância observacional. Você vê sua vida como espectador, não como participante. É como assistir a um filme sobre você mesmo. Comece pelos detalhes físicos, onde você estava, o que vestia, quem estava presente. Depois, aprofunde para as emoções, o que sentiu em cada momento e, finalmente, observe suas reações. Por que reagiu daquele jeito? Isso era realmente necessário? Era proporcional? Nos primeiros dias, você vai conseguir apenas alguns minutos, mas com a prática, você conseguirá reviver o dia inteiro em 20, 30 minutos. E algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a perceber padrões, reações automáticas, gatilhos emocionais. E esses padrões não são só desta vida, são de vidas anteriores. É como desenterrar memórias de um passado distante, que ainda te influenciam hoje. Estágio 2. Purificação do duplo etérico, dias 31 a 90. Depois de 30 dias de retrospectiva, seu corpo etérico estará mais maleável. É como argila pronta para ser moldada. Agora você pode começar a segunda fase, limpeza ativa de impressões kármicas. Steiner ensinou que todo ser humano tem um duplo etérico, uma espécie de cópia energética do corpo físico, que armazena impressões de todas as encarnações. É como um pendrive cósmico. Esse duplo precisa ser limpo regularmente, especialmente em almas antigas, que acumularam muita informação. O exercício é feito pela manhã, logo ao acordar. Você visualiza uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça e descendo lentamente pelo corpo. Mas não é visualização passiva. Você direciona conscientemente essa luz para dissolver impressões etéricas negativas. É como usar um scanner de energia para identificar e remover bloqueios. Quando a luz chega em alguma área que carrega trauma kármico, geralmente manifestado como dor, tensão ou emoção intensa, você mantém a luz ali por alguns minutos e você permite que memórias emergem. Não force, não interprete, apenas observe. É como assistir a um filme antigo, sem julgamento. Você pode ver flashes de vidas passadas, pode sentir emoções que não fazem sentido neste contexto. Pode ter insights sobre relacionamentos atuais, que são repetições de padrões antigos. Apenas observe e permita que a luz dourada dissolva as cargas emocionais. É como queimar ervas sagradas para purificar o ambiente. Com o tempo, dores crônicas começam a desaparecer, fobias se dissolvem, padrões destrutivos perdem força, porque você está literalmente limpando as cicatrizes etéricas que os alimentavam. É como se libertar de correntes invisíveis. Estágio 3. Ativação da missão kármica. Após 90 dias, depois de 3 meses fortalecendo e limpando o corpo etérico, você está pronto para a terceira fase, ativar conscientemente sua missão nessa encarnação.
Steiner revelou que toda alma antiga tem uma semente espiritual plantada no corpo etérico, antes de reencarnar. Essa semente contém o blueprint da sua missão nesta vida. O que você veio fazer, que lições específicas você veio completar, que contribuição específica você deve dar à evolução humana. É como ter um GPS interno, mas essa semente fica dormente. Se o corpo etérico está sobrecarregado com trauma e exaustão, só depois da limpeza ela pode germinar. É como plantar uma flor em um solo fértil. O exercício final é meditação profunda, onde você faz uma pergunta específica ao seu eu superior. Qual é a minha missão única nesta encarnação? É como ligar para o suporte técnico do universo. Você não vai receber a resposta em palavras. Vai receber em símbolos, imagens, sensações, sincronicidades na vida cotidiana. Pode ser uma visão de você mesmo fazendo algo específico. Pode ser um sentimento profundo de direção. Pode ser portas que começam a se abrir misteriosamente na vida externa. É como seguir as pistas de um quebra-cabeça, Steiner ensinou. Quando a pergunta é feita do estado certo de consciência, após 90 dias de purificação etérica, o eu superior sempre responde. Sempre. Mas a resposta pode levar semanas para se manifestar completamente, através de sonhos, intuições e eventos sincronicísticos. É como esperar a maré certa. Sua única responsabilidade é prestar atenção, observar e, quando a direção se tornar clara, ter coragem de seguir, mesmo que pareça irracional do ponto de vista material. É como pular de paraquedas, confiando que o paraquedas vai abrir. Conclusão: a verdade sobre almas antigas. Steiner foi absolutamente claro sobre isso. Ser uma alma antiga não é privilégio, é responsabilidade. Você não reencarna tantas vezes por acidente. Você não desenvolveu essa sensibilidade, essa consciência, essa sabedoria por acaso. Você as desenvolveu porque tem uma missão específica que requer exatamente essas qualidades. É como ser um super-herói, com poderes e obrigações. E essa missão nunca é apenas pessoal. Almas antigas reencarnam em pontos críticos da história humana, para servir como âncoras de consciência superior, para lembrar a humanidade de verdades espirituais que estão sendo esquecidas, para modelar níveis de compaixão e sabedoria que inspiram almas mais jovens. É como ser um farol, guiando os outros através da escuridão. Mas você só pode cumprir essa missão se parar de se ver como vítima da sua própria sensibilidade, se parar de desejar ser normal, se aceitar que você veio aqui para ser diferente, para incomodar, para desafiar o status quo de inconsciência. É como ser um rebelde, com uma causa nobre. Os 12 sinais que você reconheceu hoje não são defeitos que precisam ser curados. São características que precisam ser entendidas, honradas e usadas a serviço da evolução humana. É como transformar limões em limonada. E o método de fortalecimento etérico que eu revelei não é para você se sentir melhor. É para você se tornar funcional o suficiente para cumprir sua missão sem ser destruído pelo peso dela. É como afiar a espada antes de entrar na batalha. Então agora eu te pergunto, quantos desses 12 sinais você reconheceu em você? Comenta o número abaixo e se foram 8 ou mais. Comenta também, estou pronto, porque isso vai me mostrar quantas almas antigas realmente conscientes estão aqui. Vamos juntos. E olha, se você está realmente a fim de mergulhar de cabeça nos ensinamentos de Rudolf Steiner sobre reencarnação, karma e a sua missão aqui na Terra,
Se inscreve agora no canal e já ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar técnicas ainda mais avançadas da escola esotérica, aquelas que Steiner só dividia com os alunos mais dedicados. Guarda isso no seu coração. Você não está aqui por acaso. E o simples fato de você ter chegado até aqui não é uma coincidência besta. É o seu eu superior te dando um empurrãozinho, te guiando na direção da sua verdadeira missão. Agora, a bola está com você. Vai continuar aí de bobeira, como se nada tivesse acontecido, ou vai finalmente acordar para quem você é de verdade?